Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Título do capítulo: Capítulo _ 7 _ Glória _ por _ do _ Esquadrão _ Sepeliad. Naquele dia, teve muitas Black Ships na batalha, e depois que acabou, Lena soltou um suspiro, dando seu melhor para suportar o desgosto que sentia. Seu para-raio não estava desconectado e Krena do outro lado falou de repente. A batalha tinha acabado e os outros processadores já tinham desconectado, exceto ela. Se você não aguenta, pode desconectar, sabia. Sua voz era indiferente, desprovida de preocupação com Lena. Não importa se você tem que nos vigiar. Nada vai acontecer mesmo se você não nos gerenciar. Ninguém consegue te ver de qualquer forma. E ver você sofrer enquanto estamos no meio da batalha é uma distração para nós, sabia? Lena não conseguia refutar, porque ela estava certa. Mesmo assim, Lena ficou feliz ao ouvir essas palavras. Então, de repente, ela pensou em algo e perguntou: Isso não é doloroso, para você e para todos os outros? Não tinha como Krena e os outros desconectarem o para-raio só por estarem sofrendo. A habilidade do Shin conseguia detectar precisamente a localização e o número de inimigos, isso era uma informação valiosa em uma batalha. Krena deu de ombros. Nem um pouco, estamos acostumados com isso. Mesmo sem o Shin, nós, processadores, já estamos acostumados a ouvir os gritos daqueles que morrem. Sua voz estava calma como sempre, mas Lena conseguia a sentir vacilando um pouco. Não parecia ser medo, raiva, arrependimento ou remorso, parecia ser uma emoção mais sombria que isso. Ser explodido em pedaços junto com a sua unidade é uma boa forma de morrer. Todo mundo está acostumado a ver seus amigos sendo explodidos, pedaço de cérebro voando, corpos queimados, órgãos saindo de barrigas abertas, pessoas sentindo tanto dor que era melhor ter morrido mais rápido, gritando até que morram. Comparado com isso, as vozes não são nada demais. Por trás dessa voz calma estavam as lágrimas e a amargura reprimidas. Lena podia sentir a garota no campo de batalha distante mordendo os lábios. Seus dentes rangendo. É o mesmo aqui, nessa primeira área de batalha, 1 ou 2 mortes não são nada estranhas para a gente. Entendi. Dos 24 membros iniciais, um havia morrido há 2 dias e restavam 13 deles. Raiden jogou o rádio quebrado que nunca poderia ser reparado dentro do forno de recuperação da fábrica automatizada. Como de costume, algumas pessoas estavam no quarto quando Lena de repente se conectou através do para-raio. Boa noite. Entendido, Major, tem apenas alguns bastardos aqui, então não se preocupe. Parece que a garota do outro lado tinha inclinado sua cabeça, confusa. Era natural ela se sentir assim. Toda noite, o primeiro a responder era sempre o Shin, e não o Raiden. Aconteceu alguma coisa com o Capitão Nozen. Segurando o caderno de esboços, bufou. Você não acha isso chato, Major Milise? Você sabe que nossos ranks são apenas decoração, né? O comandante do esquadrão tinha patente de capitão, seguido pelo vice-comandante e os líderes dos times e finalmente os outros membros do esquadrão, esses últimos eram classificados como subtenentes. Isso era usado apenas para definir a hierarquia dentro dos frontes de batalha, e não tinha nenhuma diferença no tratamento ou em privilégios entre eles. Os processadores desse esquadrão tinham codinomes próprios e a maioria deles antigamente eram comandantes ou vice-comandantes, rebaixados à força de capitão e tenente para segundo-tenente ou subtenente. No entanto, Lena respondeu com clareza. Raiden se divertia vendo a garota aos poucos se abrindo mais, em comparação à hesitação que ela tinha antes. Vocês também não me chamaram de Major, Tenente Shuga e Segundo-Tenente Lissa? Tem algum problema em eu me dirigir a vocês da mesma forma? Você tem razão. Se eu não tinha o que responder, então só deu um sorriso irônico. Lena estava bem. Mesmo que ela tenha dito isso, nenhum deles a tratava desse jeito. Provavelmente eles perceberam a barreira que havia entre eles, e Lena tinha que tratá-los como seus subordinados, de uma maneira não familiar. Mesmo que eles conversassem, não estavam tão próximos ao ponto de se chamaram pelos seus primeiros nomes. Se ela tentasse agir como eles,
ela destacaria o fato de que ela era uma das opressoras. Essa era uma linha tênue que nunca deveria ser ultrapassada. Então, e quanto ao Capitão Mouse? Aconteceu alguma coisa com ele durante a batalha de hoje? Ah, não. Raiden olhou de relance para a parede, olhando para o quarto ao lado. Todos, exceto Krena e Angel, estavam reunidos ali, passando tempo fazendo suas próprias coisas. No entanto, eles não estavam reunidos no quarto do Shin, mas sim no de Raiden. No outro lado da fina parede, tudo estava em silêncio, não conseguia-se ouvir nenhum barulho sequer de lá. Ele está dormindo. Ele está cansado. Shin começou a ficar com sono quando eles estavam jantando, e quando Raiden, que era o encarregado do dia, terminou a limpeza, ele verificou o seu quarto e ele já estava dormindo profundamente. O gatinho ao lado dele estava ronronando e não parecia feliz, então Raiden pegou e colocou um cobertor sobre Shin. Provavelmente ele só acordaria no dia seguinte. Nos 3 anos em que Raiden conhecia Shin, essa situação acontecia de vez em quando. Mesmo ele falando que estava acostumando, era cansativo ouvir as vozes dos mortos 24 horas por dia. Raiden e os outros, com seus para-raids ajustados no mínimo, não ouviam as vozes. Ninguém conseguia entender em que tipo de mundo Shin estava vivendo. Uma vez, apenas uma vez, Shin sincronizou com um antigo Andler no máximo, e esse Andler se matou. Esse antigo Andler estava de propósito dando informações e comandos errados, deixando os processadores morrerem por nada, se divertindo, fazendo com que um novato, que tinha acabado de entrar no esquadrão, ser sacrificado no meio da confusão. Shin ficou irritado com as ações do Andler e na outra batalha, ele colocou o para-raid no máximo, sincronizando apenas com o Andler. O Andler nunca mais sincronizou com eles, e no dia seguinte, eles receberam um relatório dizendo que o Andler havia cometido suicídio. Shin estava vivendo em um mundo cheio dessas vozes e recentemente, o esquadrão CPLAD foi duramente pressionado. Eu acho que todos, incluindo o capitão, têm se estressado bastante de várias formas diferentes. Nunca pensei que teríamos caídas. Lena lamentou, e Raiden assentiu. Shin não era o único, pois todos os outros estavam claramente cansados durante as últimas batalhas e já estavam em seus limites. Desde o começo do esquadrão, houve 11 KIAs no CPLAD, quase metade do número inicial do esquadrão. Normalmente esse esquadrão seria considerado incapaz de lutar, e teria sido reestruturado. A frequência dos ataques, junto com os números de unidades dos ataques, não mudava nem um pouco, então a responsabilidade de cada membro nas batalhas aumentava. Os números dos inimigos estavam além do que eles conseguiam suportar, e o aumento da fadiga resultava em lapsos de julgamento e no aumento das baixas. No entanto, não havia reforços, e até mesmo as vagas dos 3 que morreram em fevereiro, incluindo Cujo, não tinham sido preenchidas. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.